São 5 dias de muita diversão, muita palavra de Deus. E o tema desse ano é Quem é Jesus? E eu só lembro daquela música da Aline Barros, eu acho. Quem é Jesus, eu preciso saber. E eu não vou cantar a música. Mas é um momento muito especial para as crianças. Se você conhece alguma criança, seu sobrinho, seu primo, seu filho do seu amigo, não sei. Mas levem as crianças para conhecerem quem é o Senhor Jesus na vida delas. Para mais informações e para se inscrever, é só falar com a tia Thaís, que ela passa todas as informações para vocês. Amém? Amém? Acabou o nosso aviso, glória a Deus. E sem mais delongas, eu queria chamar aqui o pastor Starley para estar conosco. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida dele, que se dispôs a estar aqui conosco nessa noite. E, em nome de Jesus, ele vai trazer algo dos céus para nós e para a nossa vida cristã. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem? Vocês trouxeram Bíblia? Física? Então vamos. Hebreus capítulo 4, verso 12. Hebreus, capítulo de número 4, o versículo de número 12. O escritor aos Hebreus apresenta seríssimas lições. Eu queria convidar os irmãos a compreender. E aí a gente vai subordinar o versículo ao tema da palestra de hoje. Amém? Hebreus capítulo 4, verso 12, o escritor diz exatamente assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer alguma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Irmãos, é um projeto que a gente vai começar a executar hoje. Já era algo que eu já estava alinhando com a missionária Maria Vitória, do qual que agradeço tanto ela quanto ao pastor Júnior. Agradeço muito aos irmãos que vieram. Agradeço aqui justamente aos meus aluninhos que estão aí, né? Tem 3 ali. Semana que finalizar o feriado, na outra já começa a prova. De vez em quando eu encontro eles nas férias, eu pergunto: vocês estão animados para voltar? Os melhores falam assim: não. Os melhores falam. E estou muito feliz, está aí a Gabi, está o Pedro, está o Daniel. Louvo a Deus pela vida. Temos alguns irmãos do nosso ministério aqui, são líderes, estão aí, tanto a Nayara quanto o Mateus, o Guilherme. Deus os abençoe. Eu estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui, tá bom? Queridos, o tema é cosmovisão bíblica. E só existe um único jeito de falar sobre cosmovisão bíblica, ou seja, falando sobre a Bíblia. Então é sobre ela que nós vamos falar aqui nessa noite, tá bom? Algumas considerações muito importantes acerca da Bíblia, e a pergunta que nós começamos a introduzir é: qual é o testemunho que a Bíblia diz sobre si mesma? Como é que ela se autotestifica? Como é que ela se autocredencia? E o Salmo 119, o versículo de número 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. João Calvino, sem hesitar, disse exatamente assim: as Escrituras são os óculos que nos permitem ver e focalizar as coisas, sem as quais tudo, absolutamente tudo, seria confuso. É importante o cristão compreender de uma vez por todas que não importa qual denominação ele seja, se ele tem a Bíblia como regra de fé, ele precisa compreender que, primeiramente, o olhar dele deve ser diferente do olhar do psicólogo, do filósofo, do artista. Afinal de contas, o cristão precisa compreender que não importa o tema: aborto, eutanásia, porte de arma, perspectivas políticas, tudo, absolutamente tudo,
ele deve fazer passar pelo crivo da Bíblia. É por isso que Calvino ensinava constantemente sobre isso. As Escrituras, elas são os óculos. E uma certa feita que nós colocamos os óculos da Bíblia, não importa o tema, nós vamos ter que observar as coisas de uma perspectiva divina e bíblica. Abraham Lincoln, estadista americano, disse exatamente assim. Eu devo admitir, a Bíblia é o melhor presente que Deus deu ao homem. Todo o bem que o Salvador fez ao mundo foi transmitido nesse livro. Sem a Escritura não poderíamos diferenciar o certo do errado. Por exemplo, quando a Bíblia nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, no capítulo 17 da oração sacerdotal, nós temos Jesus dizendo: Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a... Jesus não disse que a tua palavra é verdadeira. Jesus disse que a palavra é verdade. Porque se Jesus tivesse falado que a palavra é verdadeira, significaria que existe um parâmetro maior do que ela, para decidir o que é ético, o que é antiético, o que é moral, o que é imoral, o que é certo e o que é errado. E não existe nenhum condicionamento de verdade. Não existe qualquer palavra e perspectiva humana. Não existe qualquer ideologia que classifique a Bíblia como certa ou como errada. A bem da verdade, senhores, a propósito muito mais bela, é mostrar que a Bíblia diz o que é o que. É a Bíblia quem diz o que é certo. É a Bíblia quem diz o que é errado. Afinal de contas, a Bíblia não é verdadeira. A Bíblia é a suprema verdade. Abraham Lincoln chega a dizer assim, olha, todas as coisas necessárias para o bem-estar do homem, agora e no porvir, estão retratadas aqui na Bíblia. Portanto, é importante você compreender isso. A Bíblia nos garante que ela é eficaz, eficiente, igual diz para os irmãos, aonde bisturi de cirurgião não vai, a palavra de Deus vai. Aonde simplesmente as palavras de Kant, de Schopenhauer, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, aonde a palavra de filósofos, sociólogos, médicos não vão, a palavra, a Bíblia, ela vai. E é importante nós compreendermos exatamente isso. A Bíblia deve ser para você os óculos que você deve enxergar como certo e, consequentemente, aquilo que foi errado, ser enxergado como errado. Afinal de contas, Abraham Lincoln já dizia, ela é o melhor presente que Deus deu ao homem. Todo o bem que o Salvador fez ao mundo está aqui. Tem uma frase que eu costumo dizer, que nós nunca poderíamos abrir a boca, afinal de contas, para dizer que o melhor de Deus está por vir, não é isso? O melhor de Deus já veio lá na cruz do Calvário. O que isso implica em dizer? Significa que Cristo, simplesmente a Bíblia Sagrada, é o melhor que Deus poderia nos dar. Afinal de contas, tudo o que Deus já podia fazer por nós, sendo necessária a salvação, regeneração, justificação, glorificação do corpo, não importa. A proposta é bem simples. Em Cristo, nós somos feitos mais do que vencedores. Então, nós temos algumas considerações muito importantes. A primeira é, Starley, o que a Bíblia é? Resposta, senhores, a Bíblia é a revelação de Deus para nós. E se você observar, você vai perceber que as Escrituras simplesmente nos mostram o que é revelação. Agora, antes de mais nada, relembremos que Deus se revelou ao ser humano através de 3 formas. 3 métodos foram os métodos que Deus se revelou a nós. Nós, na teologia, chamamos isso de cognoscibilidade, o ato de Deus se revelar e se fazer conhecido. A pergunta que fica é, o que conhecemos sobre Deus? O que conhecemos sobre seus atributos, suas características, suas marcas, seus adjetivos? Conhecemos porque nós demos o primeiro passo ou Ele que quis se revelar a nós? A resposta é única, a resposta é clara, a resposta é objetiva. O que conhecemos sobre Deus e sobre a sua palavra é por causa da melhor das suas bondades, na sua intenção mais soberana, Deus se revelou a nós.
Eu gosto de um teólogo batista quando ele vai definir revelação. Ele diz assim: revelação é o ato de desvendar, descobrir, inclusive, a comunicação de Deus e a sua mensagem para o homem. Logo, o conteúdo bíblico, a Bíblia Sagrada, simplesmente é uma das formas que Deus utilizou para se revelar a nós. Quais foram as outras duas formas? Eu disse para você que foram 3. A primeira, eu tenho um carinho especial por ela. O Dr. Alistair McGrath, na sua sistemática, ele vai dizer que Deus se revelou no que nós chamamos de teologia natural. Por exemplo, talvez você conheça alguém que professa o ateísmo. Talvez você tenha um amigo, talvez você tenha uma amiga, e é claro que se ele acredita que Deus não existe, jamais ele ia acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. A pergunta é, se ele não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia testifica sobre a grandeza de Deus, como é que faríamos para falar da existência de um Deus tão grande? Alguém que rejeita a Bíblia como revelação. Na sua bondade, Deus deu argumentos muito sofisticados a teólogos que vieram pós o movimento iluminista. E o que eles fizeram? Eles usaram a natureza para provar a existência de um Criador. E acredite, senhores, a fauna e a flora têm argumentos muito relevantes para mostrar que existe um Deus tão poderoso, tão digno de honra. Afinal de contas, Deus mostra isso no livro do patriarca Jó, no capítulo de número 38. Eu já participei de cursinhos, onde no mesmo cursinho eu era professor e era aluno. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu vi uma palestra de um professor de biologia. O cara me deixou de boca aberta, isso não é tão fácil de acontecer. Quando eu vi esse homem explicando simplesmente sobre a natureza, e ele conseguiu, até porque nós estávamos dentro de uma instituição cristã, mostrar a grandeza de Deus através da biologia. Isso me deixou impressionado. Teólogos, filósofos e cientistas vêm fazendo isso para mostrar a grandeza de um Deus que é todo poderoso. Então nós temos 3 revelações. A primeira, Deus se revelou e se revela através da natureza. A segunda, Deus se revelou e se revela através da Bíblia Sagrada. E a terceira foi a maior das revelações. Paulo prega isso em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, quando ele vai dizer que Deus, sendo Deus, largou o seu trono, caminhou entre os homens. E o que aconteceu? Algo impressionante. Nós temos o próprio Criador abrindo mão da sua glória para vir caminhar entre os homens. Com qual propósito? Salvar. Logo a W. Pink já dizia que nós somos salvos não é porque nós nos entregamos a Deus. A bem da verdade, nós somos salvos porque Deus se entregou por nós. Então, algo bem sério que eu quero te falar aqui. Quer saber quanto vale a sua vida? Eu gosto de uma frase de Santo Agostinho, que ele diz que o valor da sua vida custou exatamente um Deus crucificado sobre um pedaço de madeira. Então não se esqueça, às vezes quando a tristeza e a solidão que vier te confrontar, quando as lágrimas querem escorrer sobre o seu rosto, não se esqueça que Deus não morreu pelos anjos, não se esqueça que Deus não morreu pelas miríades celestiais. Ele morreu para pegar a minha vida e a sua vida, que ia direto para o inferno, e a partir de agora, pelo precioso sangue derramado na cruz do Calvário, nós vamos para a nova Jerusalém celestial, para o louvor e para a glória de Deus. Pois bem, revelação, sim. O que a revelação se define? É o descobrimento da pessoa de Deus, disponível a todos os homens. Todos os homens. Afinal de contas, Deus se revelou, sim. Deus se revelou em quê? Na natureza. Lembra do Salmo 19? A Bíblia diz que os firmamentos anunciam as mãos do Criador. Cristão que tem que ter uma cosmovisão bíblica, ele tem que enxergar Deus não apenas na igreja. Ele não pode enxergar cada vez que ele vê o ar percorrendo sobre os seus pulmões, cada vez que ele vê as estrelas brilhando, ele tem que ter consciência
que existe um Deus assentado sobre um trono que está regendo todas as leis do universo. Segunda consideração, Deus se revela através de quê? Primeiro, através da natureza. Deus se revela através da providência. Mateus 5:45, Atos 17:24, Romanos 8:28, coloquem na cabeça a seguinte realidade: Deus apenas não criou o mundo, Deus apenas não criou o cosmos, ou como diz uma linha de filosofia, Ele virou as costas e nos entregou ao seu bel prazer. Não, Deus simplesmente criou o mundo e Ele determina como e quando Ele vai prover para a sua criatura. E eu falo isso baseado no quê? Baseado que quando Deus resolve emitir um decreto, quando Deus resolve intervir na civilização humana, é importante nós acreditarmos de uma vez por todas, irmãos, Deus não precisa da autorização de anjos, Deus não precisa da permissão de arcanjo, Deus não precisa da permissão do ser humano para entrar com providência aqui no mundo. É importante nós compreendermos o que Deus prega em Isaías capítulo 43, verso 13, quando Ele relembra que Ele é aquele que está sentado no trono e não há ninguém, absolutamente ninguém, que possa escapar das suas poderosas mãos. E Ele faz uma pergunta muito bacana, e a pergunta é: operando eu, quem impedirá? Ele pergunta: quando eu me levanto do meu trono, quem é que vai ter coragem de atravessar a minha frente? Quando eu levanto o meu braço, quem é o anjo que vai ter coragem de segurá-lo? Afinal de contas, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e continuará sendo o mesmo eternamente. Eu me lembro que uma certa feita, eu fazia conferências bíblicas, e eu trouxe um amigo meu que prefaciou meu livro de jovens, o pastor Hernandes Dias Lopes, e eu lembro que eu segurei o Hernandes aqui 2 dias aqui em Goiânia, que é um milagre, né? É terrível. E eu lembro que o Hernandes finalizou a segunda preleição com uma pergunta que eu jamais me esqueci. O Hernandes olhou para a igreja e pediu para a igreja, aonde eu congregava, terminar um versículo. E ele diz assim: se Deus é por nós, vocês lembram? Se Deus é por nós, e se Deus for contra nós, quem será por nós? Quem será por nós? Senhores, Deus, Ele intervém na providência no universo. Terceiro, Deus, Ele intervém e Ele se revela no senso de moralidade do ser humano. É o que nós costumamos chamar de consciência, ou a moralidade do ser humano. É importante você compreender a seguinte realidade: isso Deus deu para quem é cristão e quem não é. Ele deu um atributo chamado consciência e moralidade. Por exemplo, imagine só que você fosse entrar dentro de uma cápsula do tempo e você fosse retornar ao Egito Antigo. E retornando ao Egito Antigo, você fosse parar bem na praia do Rio Nilo. E aí você acha mesmo que você iria encontrar uma placa dizendo assim: aqui no Egito é louvável desobedecer pai, é louvável desobedecer mãe? Sem sombra de dúvidas, não. Você acha que no Egito Antigo você ia encontrar simplesmente uma placa dizendo que é louvável desrespeitar ao outro e é louvável você odiar o seu próximo? A pergunta é possível? Não. Por quê? Porque você vai perceber que a moralidade e a consciência pregada pela Bíblia, não pela filosofia, não pela ideologia dos homens, mas pregada pela Bíblia, ela não é relativa, ela é absoluta. O que isso significa? Significa que não importa o tema, a Bíblia, senhores, não é, e a Bíblia jamais será algo para se relativizar. Por quê? Porque a Bíblia quem decreta, igual eu disse, o que é certo, e a Bíblia quem decreta o que é errado. É a Bíblia quem nos mostra que uma vez que o ser humano comete qualquer erro, comete qualquer transgressão,
vai ter um tribunal na sua cabecinha, na sua consciência, e esse tribunal vai apitar toda vez que você fizer algo errado. Por exemplo, você vai perceber, eu disse para vocês da primeira vez que eu estive pregando aqui, eu defini ser humano. Existe dentro da teologia uma doutrina chamada hamartiologia, que é a doutrina do pecado. E aí você sabe, ser humano antes do pecado era alguém perfeito, mas que tinha potencial para pecar. Tinha tanto potencial, mas tanto potencial que pecou. Depois do que nós chamamos de pecado original, o ser humano já não tem mais potencial. O ser humano, a partir de agora, tem tendência ao pecado. E eu gosto de uma definição dada pelo Dr. Wayne Grudem, quando ele vai dizer assim: ser ser humano é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, vírgula, pois aquilo que é errado, ela já vai descobrir por si só. Você não precisa ensinar para a criança o errado. Fica tranquilo que uma hora ou outra, os olhos deles vão topar com o que é errado. E sem contar que é assim, falou que aquilo não pode, bate um desejo ardente de saber que gosto que tem. A prova disso, você se lembra? Quando seu pai e sua mãe proibiu você namorar com ele e com ela, adiantou? Não. Por quê? Porque o ser humano é assim. Porém, não se esqueça do que eu vou te dizer. Desobedecendo o pai ou desobedecendo mãe, a consciência vai apitar. E a pergunta é, só sobre pessoas que são cristãs, que portam a cosmovisão bíblica? Não. Não importa a pessoa, sendo ser humano e não portando patologia mental, você vai perceber que a pessoa vai ter um tribunal chamado consciência. E quem é que colocou esse tribunal? Resposta: o próprio Deus. A moralidade do ser humano, quem deu foi o próprio Deus. Uma última característica da revelação geral é o atributo de raciocinar. Senhores, qual que é a virtude de um pé de manga, se não for da manga? Qual é a virtude de um pé de frutas, se consequentemente não gerar frutas? O que é que nos diferencia? Quando é que nós glorificamos a Deus? Resposta: quando nós racionalizamos. Quando nós raciocinamos. Porque quando nós racionalizamos e raciocinamos, nós glorificamos a Deus, porque nós mostramos para nós e para o próprio Criador que nós somos a mais bela das suas criaturas, ou como a Bíblia mesmo nos chama, nós somos a coroa da criação de Deus. Portanto, Deus se revela na natureza, Deus se revela na providência, Ele preserva o universo, Ele nos deu simplesmente a consciência, a moralidade bíblica. Afinal de contas, Deus também é glorificado quando nós raciocinamos. E por falar em raciocinar, nós simplesmente que somos cristãos, todo tema, absolutamente todo tema, deve ser racionalizado a partir da perspectiva bíblica. Logo, isso é cosmovisão. Mas ainda eu preciso entrar numa parte prática aqui, e foi por isso que eu perguntei se você trouxe a sua Bíblia, para nós fazermos algumas considerações muito importantes. Eu vou emitir uma segunda definição do que a sua Bíblia é. A Bíblia, senhores, que você carrega, ela é uma cópia autêntica, infalível e com a autoridade de ser a revelação divina. A primeira consideração é, a Bíblia, Starley, é uma cópia? Cópia do quê? Resposta: cópia dos chamados documentos originais. Você vai perceber que a Bíblia Sagrada, tanto os 39 livros do Antigo Testamento, quanto os 27 do Novo, você vai perceber que se a nossa Bíblia existe, ela não é nada mais e nada menos de uma cópia de documentos escritos. Foram enviados da parte de Deus aos homens, esses homens escreveram, e com a escrita desses documentos, essa Bíblia chegou até nós, nos dias de hoje. Então a consideração é, a Bíblia é uma cópia autêntica? Sim. Do quê? Dos documentos que nós chamamos de documentos
originais. E a consideração é, esses documentos, eles existem? Graças a Deus, eles não existem. E por que esses documentos não existem? Esses documentos não existem porque se esses documentos escritos pelo profeta Jeremias, Ezequiel, ou escritos pelo rei Davi, uma verdadeira bibliolatria. Então Deus, na sua graça, na sua soberania, não permitiu. Então, se não existem os documentos originais, o que é que existe? Resposta: existem cópias dos documentos originais. Starley, mas os documentos originais, eles não existem por quê? Resposta: porque eles foram destruídos. Os do Antigo Testamento, provavelmente, foram destruídos na destruição do templo da Babilônia. A Babilônia invade a nação de Israel 3 vezes. Na primeira feita, nós vamos perceber que eles vão levar Daniel e seus amigos cativos. Na segunda leva, Ezequiel é levado cativo, com mais outros judeus. E na terceira feita, houve a destruição do templo de Jerusalém. E, consequentemente, os documentos até então escritos pelos profetas foram queimados e destruídos. Então, o que nós temos hoje? Nós temos cópias desses documentos. E aí nós vamos perceber que os 27 livros do Novo, você vai perceber que também já não existem. Porque provavelmente, no ano 70, com a destruição promovida pelo general Tito, os documentos escritos pelos apóstolos, logo foram também destruídos. Então a pergunta é, se a nossa Bíblia, porque o que a sua Bíblia é? A sua Bíblia, ela é uma cópia desses documentos. E as cópias desses manuscritos estão aonde? Escute só, alguns do Antigo Testamento estão no Museu da Universidade Hebraica de Jerusalém, outros em museus da Europa. Agora, tem algo que me impressiona. A nível de Novo Testamento, quase todos os manuscritos quem detém é o Vaticano, logo a Igreja Católica. A nível de Novo Testamento, quase todos os documentos quem detém é o Vaticano e a Igreja Católica. Então nós temos que falar algumas coisas aqui. Primeiro, o que a Bíblia é? Ela é uma cópia. Autêntica, sim, porque a Bíblia diz que ela é inspirada por Deus. E detalhe, a Bíblia é a suprema autoridade de Deus aqui para os homens. E por que eu digo isso? Porque a Bíblia vai apresentar marcas sobre ela muito interessantes. Aqui eu vou destacar algumas. A Bíblia é a revelação de Deus na história. E a Bíblia é um livro muito interessante. Eu estava em São Paulo agora no mês de julho e os meus amigos lá disseram, a Bíblia ela é um poço muito profundo e o nosso caneco é muito pequeno. O que eu estou querendo que você entenda? Que a Bíblia Sagrada é um livro que é carregado de costumes, a Bíblia Sagrada é um livro carregado de doutrinas e, consequentemente, porta e é a palavra de Deus. Mas é importante nós aprendermos a diferenciarmos algumas coisas. Primeiro, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos perceber que se nós quisermos ter uma cosmovisão bíblica correta, nós temos que entender que a Bíblia é o livro das doutrinas. E aí eu vou começar a fazer algumas perguntas para você. Você já viu a doutrina de Deus, a Bíblia falando sobre Deus no Antigo Testamento? Sim ou não? Sim ou não? Fala comigo. Sim ou não? Já viu a Bíblia pregando sobre Deus no Novo Testamento? Sim ou não? Ou vocês respondem, eu vou começar a nomear por nome. E os meninos sabem que eu faço isso. Você já viu a Bíblia do Antigo Testamento falando sobre pecado? Sim ou não? Você já viu a Bíblia no Novo Testamento falando sobre pecado? Você já viu a Bíblia no Antigo Testamento falando sobre o Espírito Santo? Sim ou não? Certeza? Você já viu a Bíblia falando no Novo Testamento sobre o Espírito Santo? Olha a pergunta. Você já ouviu a Bíblia do Antigo Testamento ordenando que para a mulher cultuar a Deus precisava ter um véu na cabeça?
que eu vi a galera da mídia falando que sim. Já ouviu ou não? Não. Você já viu algum texto bíblico no Novo Testamento que ordena para as mulheres cultuarem com a cabeça com véu? Sim. Por quê? Porque os 3 primeiros temas são doutrinas. O último é costume. Opa! Como é que a gente faz para diferenciar o que é doutrina, o que é costume? Coloca na sua cabeça que a Bíblia, é um livro carregado de costumes. Por exemplo, um dia eu brinquei com uma das turmas da escola. E imagina só, hein? Se nós fôssemos pegar um costume bíblico e colocar sobre vocês. Por exemplo, quem é que escolheu a esposa para Isaac? Resposta: Abraão. É dele ele quem deu ponto de partida. Imagina só, João. Seu pai vai escolher sua esposa. João só vai conhecer no dia do casamento. Não vai ter direito de optar em nada. Saber cor de cabelo, se gosta, se não gosta. Simplesmente é ficar calado e aceitar o decreto. E uma vez, um pai, pastor amigo meu, até falou: estou pensando em fazer disso uma doutrina. E muito embora ele fez brincando, mas só para você ver, é um costume judaico. Não é doutrina. Stalin, o que seria então a doutrina? É o que nós chamamos de teologia sistemática. Eu estou até com no meu carro. A teologia sistemática é assim, por exemplo, teontologia, doutrina sobre Deus. Você vai perceber que em Gênesis vai mostrar Deus criando tudo. Depois, nós temos Ele criando o ser humano, antropologia. Depois nós vamos perceber a entrada do pecado, martiologia. A Bíblia pregando sobre a salvação de Cristo, cristologia. A Bíblia mostrando simplesmente a vinda do Espírito Santo, pneumatologia. Aí nós vamos perceber a igreja sendo formada, eclesiologia. E aí você vai perceber a Bíblia falando sobre a doutrina das últimas coisas, ou escatologia. Essas não são todas as doutrinas da teologia sistemática. Porém, senhores, é importante nós compreendermos que tudo o que eu falei são doutrina. É importante nós diferenciarmos o que é doutrina para o que é costume. E é importante nós entendermos que a sua Bíblia é simplesmente uma cópia autêntica, segundo, infalível, e terceira, é a revelação de Deus para você. Amém? Por exemplo, primeiro, doutrina. Segundo, nós vamos perceber que a Bíblia simplesmente ela promove a mensagem do Evangelho. A Bíblia simplesmente tem textos históricos e a Bíblia mostra que ela, sobre ela mesma, simplesmente é a revelação de Deus ao ser humano. Porém, é a maior? Não. A maior, sem sombra de dúvidas, foi Cristo. Afinal de contas, João mostra isso no seu Evangelho. Jesus revelou o Pai, revelou a natureza de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a glória de Deus, a vida de Deus, o amor de Deus. E Jesus é a palavra de Deus, logo, ele era a própria Bíblia aqui na terra, caminhando entre os homens. Amém? Amém, amém, amém? Então vamos lá. Starley, então a minha Bíblia é uma cópia autêntica. Se eu quiser ter uma cosmovisão bíblica, o que eu tenho que fazer? Você vai ter que conhecê-la. Senhores, teve uma brincadeira que eu fiz. Não foi uma brincadeira. É porque me chamaram. Deixa eu contar a história. Eu estava um dia, às segundas-feiras, eu leciono teologia, numa das nossas igrejas. E eu estava ensinando teologia, tranquilo, não é? De repente, o que aconteceu? Meu pastor presidente me liga. Starley, amanhã o estudo bíblico é com você. Eu já estava dando aula sobre bibliologia, o que é que eu pensei? Do jeito que eu estou aqui, eu passo amanhã. Peguei, o pastor me falou, Starley, a partir de agora o estudo bíblico vai ser com você. Eu pedi para a nossa igreja abrir um salmo de número 151. Irmãos, esse vídeo deu 5.300.000 visualizações numa das redes sociais. O que você pensar de gente que me ligou, eu mesmo não estava aguentando. Foi só uma brincadeira. Agora, o que doeu? Obreiros procurando o Salmo 151. Alguns mais humildes, confesso, se fosse eu, cara, eu preciso dizer, eu tinha aberto. Porque para mim eu nem me tocava.
Mas foi todo mundo procurando o Salmo 151. Aí descobriram uma coisa impressionante. O Salmo 151 nunca existiu. Não é? O que eu estou querendo dizer para você? Existe uma relação que nós temos que ter com a Bíblia. Porque se um pregador vir aqui, e na hora que o pregador vir, ele abre a Bíblia. Tem uns pregadores que parece que eles fazem para provar nossa fé. O cara fala, abre a Bíblia no livro do profeta Ageu, à vontade. Não, pregador, faz isso não, moço. Porque se a Bíblia tiver aqueles lugares que a gente pode colocar o dedinho e escolher para ir direto, mas e se não tiver? Imagina você, namorando, sua namorada do lado, o pregador, abre a Bíblia no livro do profeta Sofonias, sua namorada olhando para você, vai dar uma vergonha, por quê? Porque você vai perceber que a gente tem pouca intimidade com ela. Então, a grande consideração é entender o que de fato a Bíblia é. A Bíblia, simplesmente, ela é muito mais que um documento histórico, ela é inspirada por Deus. Ela é inerrante, ela é infalível. E a nossa proposta de cosmovisão bíblica é, se eu disser que eu tenho que enxergar as coisas do ponto de vista e dos óculos da Bíblia, é impossível eu fazer isso sem eu conhecer a Bíblia. Então a consideração é, como é que se deu esse processo de revelação? Como é que a Bíblia sai da mente de Deus e chegou até para você e você segura nela agora? Primeiro, número 1, os pensamentos de Deus foram revelados ao ser humano. Essa é a primeira lição. Os pensamentos de Deus foram revelados ao ser humano, aos homens. A pergunta é, que homens? Resposta, todos os escritores da Bíblia. Os personagens que escreveram textos aqui nas Escrituras. Quem eram essa classe? Primeiro, à luz do... Escuta bem que eu vou te explicar que isso aqui é sério. À luz do Antigo Testamento, qual era a classe? Resposta, os profetas. Style, o que profetas foram? Resposta, profetas foram homens que receberam a revelação original da parte de Deus. Titi Style vai repetir. Profetas foram homens que receberam a revelação original da parte de Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Jeremias capítulo 18, a Bíblia diz assim, e veio a mim, isso é Jeremias falando, e veio a mim a palavra do Senhor. Não é que Deus tacou uma Bíblia na cabeça de Jeremias lá do céu, não. O que Deus fez? Promoveu a ele uma revelação. Isso é Deus revelando cara a cara ao profeta Jeremias. Ficou claro? Eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Porque esses profetas receberam revelações originais da parte de Deus. Ou seja, só eles e Deus, Deus e eles. Ezequiel 37, quando ele vai dizer, e veio a mim a mão do Senhor, tudo isso é revelação original. E no Novo Testamento, nós vamos perceber que tinha uma segunda classe de uma turminha aí, que foi chamada por Deus para escrever a Bíblia. Qual? Os apóstolos. Os apóstolos. Preciso dar algumas notícias para os irmãos. Primeiro, o que apóstolos foram? Resposta, foram testemunhas oculares a respeito de Jesus. Vou voltar a repetir. Apóstolos foram testemunhas oculares de Jesus. Quando Pedro e Sinédrio estão numa espécie de STF da época, que é o Sinédrio, olham para Pedro e João, e vão dizer assim, nega quem Jesus é. Olha o que eles falam. Como é que nós vamos negar aquele a quem os nossos olhos viram e os nossos ouvidos? João começa a sua carta dizendo assim, eu toquei no verbo da vida. As minhas mãos apalparam a Jesus. Isso são testemunhas oculares. Logo, isso é apóstolo. Apóstolos foram testemunhas oculares a respeito de Cristo. Profetas receberam revelações originais. Apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo. O que esses homens fizeram? Eles foram inspirados por Deus. Os pensamentos de Deus foram revelados a eles. E o que eles fizeram? Eles escreveram. É a fase 3. Eles escreveram os manuscritos originais. Eles escreveram os livros canônicos. Ou seja, eles escreveram os documentos inspirados por Deus. É aqui que eu preciso te lembrar outra coisa.
Quando esses homens foram inspirados por Deus, eles não ficaram estilo a lá Chico Xavier, não, assim, ó. E Deus não anulou a personalidade, Deus não anulou a consciência. À medida com que eles iam escrevendo, Deus ia os movendo. Por exemplo, o livro dos Salmos. 70% dos Salmos foram escritos por Davi. E aí que você vai perceber que, muito embora a gente use os Salmos para pregar ou para ler a Bíblia, mas os Salmos são o quê? Os Salmos eram poesias hebraicas recitadas no Templo de Jerusalém. O Salmo 23 não era pregado, não era lido. O Salmo 23 é uma canção, é um louvor. E o que eu quero que você entenda? Ele escreve numa forma de poesia, e Deus o inspirou, calmo e tranquilo. Pois bem, 39 livros no Antigo, 27 no Novo, o livro das Escrituras foram copiados e consequentemente, copiados em documentos que eram características da época. Principalmente, as páginas do Novo Testamento foram escritos em pergaminhos, pele de carneiro. E aí nós temos a crítica de teólogos, a crítica textual dos apóstolos, dos pais das igrejas, que vão comparar os manuscritos mais antigos, removem erros e vão apenas deixar a essência daquilo que foi escrito. E aí que nós temos a quinta fase, qual que é? O texto original vai ser produzido e copiado, e traduções vão ser feitas. E aí que nós precisamos colocar na cabeça a seguinte regra, irmãos, cuidado, porque quando você tem que ter cuidado com duas coisas. Primeiro, cuidado ao abrir a boca para dizer que você conhece a Bíblia. Eu mesmo não tenho coragem de dizer para os irmãos que conhecem a Bíblia. Segunda consideração, se você disser que você está conhecendo a Bíblia, se certifica que você conhece o texto no original. Eu vou dar um exemplo agora na prática. Quantos irmãos aqui têm Bíblia física? Quantos têm? Pega a sua Bíblia em 1 João capítulo 3, verso 9. Vamos começar a fase prática da cosmovisão bíblica. 1 João capítulo 3, versículo de número 9. Essa água deve ser minha. 1 João capítulo 3, verso 9. Só a parte A. Está penando para achar João não, né, irmãos? Que eu estou na fase que quando eu peço os irmãos procurar a Bíblia, os irmãos já ficam até com o pé atrás comigo, mas essa existe. 1 João capítulo 3, verso 9. Quantos acharam? Amém? Eu sei que a mídia acabou de colocar aqui, mas vamos para a Bíblia de vocês. Que eu preciso te apresentar algumas lições. Quem aqui está com alguma dessas duas traduções que eu vou perguntar? Ou Nova Tradução Linguagem de Hoje, NTLH, ou quantos aqui tem NVI? Quantos tem NVI? Ou Nova Tradução Linguagem de Hoje? Quantos estão usando a Revista Atualizada ou Revista Corrigida? A João Ferreira de Almeida? Ixi, ninguém? João Ferreira de Almeida? Tem? Ninguém? Ninguém é uma Bíblia tradicional? Então vamos lá. Eu estou com ela aqui. Quantos podem ler o seu versículo aqui? Pedro, está com a Bíblia? Está com a Bíblia, Daniel? Lê. Só a parte A. Pode ler? Só até aí. A Bíblia desse ser diz assim, que na verdade é da Gabi: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Quantos têm uma tradução diferente aí? Lê. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Titi Stalin vai perguntar. Aí vocês acordam. A tradução bíblica do Daniel ou da Gabi diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Pegou? Já a Bíblia da Raquel diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. A pergunta é: tem diferença? Um está dizendo que não, outro está dizendo que tem. Vamos ver o que está na mídia. A mídia diz assim: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática. Qual a tradução que vocês estão usando? Almeida e Corrigida.
Vou perguntar de novo. A Bíblia que o Daniel acabou de ler está dizendo, todo aquele que... Concentra na pergunta. Todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado. A Bíblia da Raquel diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Tem diferença? Qual? Vocês estão igual os meninos lá da escola? Sim, como? Não sei. Entendeu? E tem a galera que não estou na parte dos que ganharam, isso que eu estou. Qual que é a diferença? O significado para você é o mesmo, Daniel. Quem mais? Os caras querem tentar? Isso é coisa de uma visão bíblica. Fala. E a dela? Qual o nome de Vossa Excelência? Paulo Ricardo. Sala de Paulo Ricardo, porque é impressionante. É para ele que as profecias do Antigo Testamento já apontavam, entendeu? Ele matou a questão a pau, vamos colocar assim. A tradução utilizada, lida pelo Daniel, diz assim, todo aquele que nasce de Deus não comete pecado. É aí que eu vou perguntar, você é nascido de Deus? Você é nascido de Deus ou não? Talvez, eu estou nascendo, cara, eu estou nascendo aí, com aquela calma, aquela tranquilidade de sempre. Você já pecou depois que você nasceu em Deus? Ou não? Porque a Bíblia, lida por aquele pequeno ser ali, lida por ele, declarada por ele, está dizendo que se você é nascido de Deus, você não vai pecar nunca mais. E aí, quem é que tá titubeando nessa expressão? Isso é coisa de uma visão bíblica. Entendeu? Senhores, se porventura a Maria Vitória estiver por aí, eu preciso saber da horário, quanto tempo ainda tem? E aí, como é que faz? Se você tiver pecado de duas coisas, depois que você aceitou Jesus, duas coisas. Ou você é nascido de Deus, ou a Bíblia, ela está usando uma incoerência, ou você não nasceu de Deus, não, você só acha que você nasceu. Tem uns irmãos que estão olhando para mim na cara de assustar, fala, ferrou agora então, mãe. Ferrou. Você viu? Vamos lá para algumas explicações? Só para saber de quanto tempo eu tenho. Mas quem que fica no... Mais 30 minutos? Tá, então beleza então. O que aconteceu aí? Nessa experiência prática? Senhores, eu vou falar. O manuscrito, cópia da Bíblia lida pelo Daniel é um. E o manuscrito, cópia da Bíblia que a Raquel leu é outra. Então deixa eu tirar para de você, uma coisa que você vive dizendo aí. Irmãos, eu vou ler, mas a tradução é a mesma. Nem sempre. Nem sempre. Possa ser não. Aqui, nesse ambiente aqui, nós temos pessoas que têm várias Bíblias e possa ser que a sua Bíblia não tenha fonte o mesmo pergaminho. Então a pergunta é, Starley, então peraí, o que é isso? A cópia do documento da Bíblia da Raquel é um e a lida pelo Daniel é outro. Afinal de contas, como que nós temos que fazer? Bom, eu lembro que uma vez eu levei um outro companheiro, eu lembro que uma certa feita eu levei na minha igreja, nesse mesmo evento que eu levei o Hernandes, eu lembro que o reverendo Augusto esteve lá, e o Nicodemos falou algo impressionante. Se nós colocarmos 20 doutores em linguística aqui, com 20 crentes cheios de Espírito Santo, que não sabe ler nem escrever, ou lê pouco, ou escreve pouco, ou não importa, a capacidade de interpretação dele não é boa, você vai perceber que aqui tem mais tendência a saber interpretar. Porque a Bíblia é textos. E textos precisam ser lidos, interpretados. Uma certa feita eu estava num evento, o pastor mandou buscar uma cesta de chocolate desse tamanho, e diz assim, vou dar a cesta para quem saber a definição da palavra broquel, do Salmo 91. Irmãos, o pastor levou a cesta para casa, e não apareceu essa ungida de Deus, para trazer o significado da palavra. E não adianta orar não, porque Deus não revela isso. É dicionário, é ler, é interpretar a Bíblia.
é conhecer as Escrituras. O que eu estou querendo que você entenda? Faz parte do processo da cosmovisão bíblica o contato dos cristãos com a Bíblia. Por quê? Porque pós a Bíblia ter sido revelada, pós ter passado pela crítica textual, a Bíblia foi produzida, a Bíblia de fato é copiada e logo vai trazer uma seguinte responsabilidade para você que é cristão. A árdua tarefa de interpretá-la. E aí, você vai perceber que existem ciências para isso. Hermenêutica. Você vai perceber que tem uma ciência que quando o teólogo faz uma faculdade séria de teologia ou um seminário sério, ele vai sair dali com a palavra que o traumatiza, chamada exegese. Porque o prefixo ex significa tirar para fora. A procurar entender quais são as lições. O nome do jogo não é o que eu penso sobre Paulo. Não é o que a perspectiva, a ideologia de comunismo, socialismo, não é a perspectiva humana sobre o texto. A pergunta que nós temos que nos fazer é, o que Paulo quis dizer? O que Davi quis realmente dizer? O que Ezequiel quis dizer? O que Deus está querendo realmente nos dizer sobre a sua palavra? É por isso que tem que ler, tem que entender. Lê a Bíblia 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes, até entender o texto. Os irmãos já, porventura, já viu aqueles pregadores que eles leem a Bíblia, aí eles fecham a Bíblia, e no final ele vai contar como é que era a vida dele? Ele conta como é que era o sofrimento no estado do Piauí, a luta no Tocantins, como era. Ele vai dizer que sofreu quando chegou aqui em Goiânia. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque contar não tem motivo, não tem problema nenhum. Eu falei do Piauí porque eu vim de lá. Mas sabe o que eu estou querendo que você entenda? A história da vida do pregador não muda a história da vida das pessoas que o ouvem pregar. Porque pregação se resume em 3 verbos. Ler o texto. Segundo, interpretar o texto. E terceiro, pregar o texto. O que eu quero que você compreenda é, a Bíblia precisa ser interpretada. Por que, Starley? Porque a partir do momento que interpretada ela é, o Espírito Santo ilumina a Bíblia, aquece o nosso coração, e aí que a Bíblia Sagrada vai nos informar como ela é poderosa aos nossos corações. A Bíblia simplesmente é o livro que pode mudar a nossa vida. E o que é que nós mais ficamos impressionados? É que nós vamos perceber que, embora ela é um livro estritamente sério, mas ela é muito mal compreendida. Por exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos de textos bíblicos que a gente acredita, de pé junto, que está falando uma coisa, quando na verdade a Bíblia está falando outra, totalmente diferente. Eu vou citar alguns exemplos. Primeiro, quem é que veio roubar, matar e destruir? Satanás? Abre a Bíblia em João capítulo 10, verso 10. João capítulo 10, verso 10, acho que esse é o texto, né? Achou? Como é que está o título da sua Bíblia? Como? Isso, só o título. O pastor e o seu. Quem tem um título diferente? Jesus, o bom pastor. Procura Satanás, diabo, chame do que quiser, no verso 1. Procura a palavra. Satanás ou diabo no verso 1. Procura no verso 2, no verso 2. Procura no verso 3. Mídia, vamos comigo. João capítulo 10, verso 4. Achou Satanás aqui? Missão, descobriu onde é que o diabo está. Verso 5, mídia. Achou o diabo aqui? Viu ele aqui? Chifrudo, viu? Verso 6, viu? Achou o diabo aqui? Verso 7. Achou o diabo aqui? Verso 8. Achou ele aqui? Verso 9. Achou Satanás aqui?
Verso 10. Se Satanás não aparece nos versos anteriores, quem é esse ladrão que Jesus falou? Qual que é o título da passagem? Jesus o bom. Quem é o ladrão? O mau pastor. Ô senhores, vocês estão colocando culpa no diabo, dessa vez aqui. Já viu aqueles cultos que tem pouca gente? O que é que a gente fala para animar o povo? Fica tranquilo, porque onde tiver 2 ou reunidos em... A gente fala aquilo lá em culto. Style, mas não é? Não! Aquilo lá é um texto que fala sobre a disciplina cristã. Só. Mas está lotado. Está lotado. Mas escuta bem o que eu quero que você entenda. É importante nós compreendermos que quando nós lemos a Bíblia, não é o que Paulo quer dizer para mim, é o que Paulo quis dizer aos Romanos, aos Coríntios, e é pelo Espírito Santo que o texto é aplicado. Irmãos, é importante nós compreendermos uma coisa de uma vez por todas. Cosmovisão da Bíblia é eu ter contato profundo com as Escrituras. O que eu quero que você compreenda de uma vez por todas? Nós precisamos, de fato, desfrutarmos sobre o poder da Bíblia Sagrada. E aqui, para finalizar, eu preciso relembrar algumas coisas para você. Primeiro, ainda na temática de textos que a gente acredita que é uma coisa e na verdade é outra. Por exemplo, a gente pode julgar o próximo? Sim ou não? Estou até com medo de responder agora, né? A gente pode julgar o próximo ou não? Pode. Pode. Achou que não? Mas espera aí. Mateus 7 vai dizer, não julgueis para não ser julgado. Lê o que está antes. Jesus vai dizer, ele vai antes perguntar, quem é você que fica olhando um cisco no olho do seu irmão? Tira a primeira trave do teu olho. Opa, espera aí. Deus ordenou Moisés a julgar. É Paulo quem pergunta aos líderes da igreja de Corinto, gente, acaba com esses problemas nessa igreja. Vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? Em Apocalipse capítulo 20, do verso 11 até o verso 15, vai dizer que a igreja vai julgar os demônios e os ímpios. E essa incoerência? O que Jesus está criticando é julgar? Não. Jesus está criticando é eu julgar um problema na vida do outro, quando na verdade eu tenho o mesmo problema, só que em esferas muito maior. Não fica achando, irmãos, que se virar bagunça aqui, a ordem bíblica para a liderança é julgar. Deus deu a eles a autonomia no critério julgamento. E a Bíblia Sagrada tem uma série de lições a respeito de quê? De textos que são mal interpretados. E por que eu falo sobre isso? Porque eu tenho falado justamente na turma do João. Vocês não têm noção da quantidade de filhos de cristãos que quando chegam nas universidades, você vai perceber que eles viram presa fácil para o ateísmo. Senhores, eu prego em tudo quanto é tipo de evento, estava até falando com o pastor Júnior ali. Sub quer falar para 3, sub quer falar para 10, para 18, já sub quer falar para 18 mil, no congresso que minha igreja faz. Mas você sabe o que eu percebo? Eu percebo que nós continuamos ainda muito ignorantes a respeito das Escrituras. E por que eu estou dizendo isso? Porque não foram poucas vezes que pais chegam para mim e falam assim, não de alunos, mas de jovens das igrejas que eu vou. Conversa com meu filho. Depois começou a fazer psicologia, se desviou, depois foi fazer isso, se desviou, não sei o quê. Falei, irmão, agora, se eu for chamá-lo para um debate, ele vai pegar mais ódio ainda. Agora só o Espírito Santo. Sabe o que eu quero que você entenda? O MEC não hesita em descarregar mais de 30 mil horas de conteúdo ateísta secular na mente dos seus filhos, na mente dos seus sobrinhos. E aí você vai perceber que os meus colegas, eles fazem assim, eles não atacam o budismo, eles não atacam o islamismo não, mas o cristianismo, parece que eles já nascem com essa tendência. Sabe o que eu quero que você entenda?
Nós ficamos com dó de ensinar teologia pesada. Por exemplo, a matéria de cristã, lá na escola que eu trabalho. Ali não tem conversa, eu não ensino para eles, basicamente, eles desenhar a Arca de Noé, coisa do tipo. É teologia, eu chego com uma teologia gigante que eu carrego na minha mochila e dou teologia pesada para eles. Sabe por quê? Porque eu vou falar o que vai parecer heresia, mas não é. A igreja não acaba por causa de pecado. A Bíblia diz, o meu povo pereceu porque faltou o quê? Conhecimento. Falta cosmovisão bíblica. E é aquilo que eu sempre tenho falado para os meninos. Você quer observar de um pressuposto histórico e filosófico a autoridade da Bíblia? Nós estamos falando de um documento que simplesmente retrata 2000 anos de história, só no Novo Testamento. Alguns foram levados para o meio do mar, sobre navios, tiveram bolsas de pedras amarradas sobre seus corpos e foram jogados no mar abaixo. Tudo isso para morrer em nome desse documento. Então, a consideração é, observe o que eu quero que você compreenda para que eu finalizar. Você vai perceber que escritos, por exemplo, de filosofia, foram escritos ainda em documentos, que esses documentos eram pergaminhos. Temos a história de Tácito, que hoje roda 5 cópias desses textos, aí pelo mundo. A obra Tetralogia de Platão, a história de Túcides, Heródoto com os seus documentos, as suas histórias, César com os seus documentos de guerras gálicas, temos 10 cópias rodando pelo mundo, nós temos 49 cópias de Aristóteles rodando aí pelo mundo. Senhores, lembra da obra de Homero, Ilíada? 643 cópias rodando pelo mundo. Só do Novo Testamento, temos 48.600 cópias rodando pelo mundo e eu nunca vi ninguém questionar sobre a autoria ou qualquer crítica emitida aos escritos de Platão, só sobre a Bíblia. No dia que eu estava fazendo faculdade de História, sabe qual foi a primeira aula? O professor colocou bem alto num slide assim para todo mundo que quisesse ver. Olha só, o mito das 10 pragas. Ele gastou 50 minutos para dizer que as pragas estabelecidas por Deus no livro do Êxodo foi só mito. Não aconteceu. No primeiro dia de aula. Depois, eu converso tranquilo, eu perguntei para ele a formação dele. Ele é teólogo formado pela melhor escola de teologia da América Latina, que é a teologia luterana, lá em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Mestre em Bíblia. O mestrado dele é o único mestrado de Bíblia que tem no Brasil, é lá. E esse camarada vai dar aula para muita gente numa poderosíssima universidade aqui de Goiás. Seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. A grande consideração é, as experiências que eu tenho, por exemplo, o João viu, na nossa escola, a Gabi viu, os meninos viram. Uma aluna da escola que é adepta da Umbanda, ela tocou o terror no debate. Eu tive que apresentar uma obra fantástica para 3 alunos da sala do João colocar freio. Por quê? Porque ela estava simplesmente, é turma que tem gente que é líder de célula, mas na hora de provar a existência de Deus, demonstrar a cosmovisão bíblica, você acha que tem? Não tem. Porque nesse âmbito nós só chegamos à conclusão, cosmovisão bíblica é ter contato com as Escrituras, é saber sobre a Bíblia. E eu lembro que uma certa feita, eu trabalhando numa escola, os meninos do 6º ano pediram um debate. Uma menina disse assim, eu vou provar que Deus não existe. Um aluno pegou e disse assim, eu vou provar que Ele existe. Ele chegou para mim e falou assim, professor, se o senhor pudesse me dar uma sugestão, qual sugestão o senhor me daria para esse debate? Eu falei, vou te dar uma. Vai atrás de um camarada chamado Anselmo, porque ele é quem vai te proteger, porque senão você vai virar picadinho no debate. Senhores, ele começou o debate, ele falando assim, eu sou cavalheiro, como cavalheiro, minha mãe ensinou que as mulheres têm que ir na frente. A menina apresentou tanto argumento para dizer que Deus é apenas uma construção na cabeça dos homens, ela fala daqui, fala de lá, em slide apresenta aqui, apresenta de lá, e ela foi desfazendo a Bíblia. Presta atenção, uma menina que estava até então
Ela estava no sétimo, reprovou, voltou, ela estava no sétimo, repetiu. Ela repetiu a turma. Esse aluno, parece que ele compreendeu o que eu falei para ele. Ele pegou um pincel, ele entregou na mão da colega de sala e disse assim: desenha no quadro algo que não exista e nem tenha referência para existir. Ela tentou desenhar um unicórnio. E ele disse: cavalo existe. E chifre existe, existe muito. Desenhe algo que não exista, nem tenha referência para existir. Ela não deu conta. Ele olhou para mim e falou assim: professor, o ser humano não tem potencial para pensar em algo que não exista e nem tenha referência para existir. Então, nós temos a ideia de que exista um Criador, é porque nós chegamos a uma conclusão: Ele existe mesmo. Isso é cosmovisão bíblica, senhores. Eu finalizo dizendo para os irmãos a seguinte regra. A Bíblia, eu vou falar sobre a história dela chegada no Brasil, mas eu finalizo dizendo o seguinte: a Bíblia é única. Ela tem 66 livros. 39 no Antigo, 27 no Novo, entre 1.500 e 1.600 anos para ficar pronta. 4.000 anos de idade, por volta de 40 autores, escritas em 3 línguas: hebraico, pequenos trechos em aramaico e língua grega. Na Bíblia nós vamos perceber a cultura de 3 continentes: Ásia, África e Europa. A Bíblia só apresenta um único problema: o pecado. Mas a Bíblia vai nos apresentar uma poderosíssima solução: Jesus. A Bíblia não foi organizada pelos homens. Os livros iam sendo escritos, lidos, copiados, colecionados, acrescentados por inspiração e soberania divina. E hoje, nós temos esse livro totalmente inspirado por Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Você pode dar uma salva de palmas pela vida do pastor? A gente queria abrir nesse momento